isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Louvemos ao Senhor, glória a Deus, aleluia, Ele é maravilhoso, nosso Deus, Louvemos essa presença santa do nosso Deus, glória a Deus, glória, o Senhor fez tudo para você ser dele, para eu também, mas é isso aí, é questão do livre-arbítrio, você que vai decidir se você vai querer ser dele ou não. Você tem que pagar um preço, o preço é você se anular. Você tem que adquirir agora a identidade de Cristo Jesus, que está no seu espírito. Então você tem que entender que existem duas coisas na sua vida. Uma são trevas, demônios, condições demoníacas. E a outra é luz, o próprio Deus. Então, existem isso tudo dentro de você e dentro de mim, dentro de qualquer ser humano que aceitou Jesus. Quem não aceitou Jesus só tem trevas e demônios, está entregue à morte espiritual para sempre. O inferno já está esperando essa pessoa, já é dela, se ela não aceitar Jesus. Amém? Agora, a religião, gente, a religião não aceita isso. A religião acha que você tem que pagar preço, que você tem que ficar sofrendo, ralando, sabe? Afinal, eu preciso fazer mais alguma... eu preciso ajudar alguém, eu preciso fazer uma obra. Aliás, eu estou orando de joelhos, eu estou chorando demais, eu estou fazendo tudo, eu estou oferecendo... Então, o sacrifício de Jesus não resolveu. Quer dizer, o religioso não tem revelação da palavra de Deus. Ele quer pagar o preço da vida dele, não tem como, só Jesus. Ele não vai ser crucificado novamente, ele não vai morrer novamente, uma vez bastou. Está escrito na Bíblia, é um sacrifício que resolveu tudo para sempre, do próprio Deus. Jesus é o próprio Deus, é o Deus que se fez carne, homem, o Deus que na imensidão dele fez... tornou um gem no útero de Maria. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus já foi gerado com o Espírito Santo. Você não, nem eu. Absolutamente. Nós nascemos em trevas. Pensa nisso. Agora, Jesus foi gerado com o Espírito Santo. Quem gerou Jesus foi o próprio Espírito Santo. Então, Jesus era 100% Deus, 100% homem, porque ele foi gerado numa forma humana por Deus, cujo nome é Jesus, que Deus deu, que neste nome há poder para salvar, curar e libertar. Então, ele veio como homem para mostrar como que Deus age, como que você anda numa terra de trevas, sem Deus, totalmente já entregue ao inferno, a Satanás, com a característica dele, com tudo que é de Satanás. Como que você vai ser liberto disso e andar com Deus aqui na terra, antes de ir para o céu, com a natureza já do céu? Então ele veio ensinar que é possível sim. Jesus não viveu na parte carnal, ele só viveu com o Espírito. Por isso que ele foi condenado, por isso que ele foi rejeitado, caçoado, afrontado. Porque o mundo afronta. O mundo vem, e o mundo é quem está na tua casa que não é salvo. E eu com isso. E você com isso. Porque se você não se posicionar, nem você e nem a tua casa enxergará a glória de Deus. Ninguém vai enxergar. Entendeu? Porque a Bíblia diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas você tem que se posicionar firme. Igual Josué fez, ele se posicionou e Deus esteve com ele até o fim. Então a casa dele foi junto. Vocês estão acompanhando? Porque Deus é fiel. Então é isso aí que você tem que fazer. Então é difícil, porque há uma religião dentro da vida de cada ser humano.
porque já nasceu com essa religião lá de Adão e Eva. Que jeito que tinha que fazer para andar com Deus, as mentiras começaram lá. Porque eles foram entregues para as trevas, eles não tinham mais o Espírito Santo. Mas nem por isso Deus os abandonou. Deus fez um juramento naquela hora que enviaria o Salvador. E que ele esmagaria a cabeça daquela serpente com o seu calcanhar. Ele seria ferido, porque foi o que aconteceu. Ele morreu na cruz para nos salvar. Mas ele venceu. Por isso que Jesus falou, eu venci o mundo. Eu vim aqui para vencer o mundo. E eu venci. Então você pode vencer o mundo, sim senhor, sim senhora. Faz favor, muda aí o seu posicionamento de vida. O que você faz o dia inteiro na sua vida? Como que você vive? O que você pensa? O que você fala? Aonde você anda? Com o que você faz? Ele tem que estar com você. Não é naquelas horinhas ali que você abre a Bíblia e nem sabe o que você está fazendo. Deus faz isso, Deus faz aquilo. Oração de religioso. Pois quando o mal vem, você não sabe se livrar. Porque você não está nele. Mas Deus é bom. Ele é maravilhoso. E Ele quer só o bem para a sua vida. Então a religião não acredita nisso. Deus não quer o bem para mim, sabe por quê? Eu pequei, eu fiz isso, e eu tratei mal aquela pessoa, eu fiz isso que eu não devia ter feito. Aliás, eu nem orei ontem, faz uns dias que eu nem oro, nem lembrei de... Então é por isso que Ele não está me dando nada. Isso é religião. Deus não é nada disso. Então, a pessoa não conhece Deus. Religião é isso, condenação. Não há condenação para você que está em Cristo Jesus. Então você tem que pagar o preço para você ser uma pessoa espiritual. É isso aí. Nem quem está pregando por aí paga o preço. Então fica ensinando religião para os coitados, que nunca vão ter solução na vida. Sendo que Jesus já deu a solução. Ora muito em línguas. Muito, muito, muito e muito. E muito. Eu oro. E como é que você não muda de vida? Você não ora não. Não mente. Porque quem ora muda. 100%. Muda e vai fazer o que Deus quer ainda. Porque encontra com Ele. Não, mentira. Não está orando. Isso não é condenação. Eu não estou condenando ninguém, mas é um fato. Quem ora muda. Você tem que orar e muito. Senta lá ou fica rodando na tua casa, onde você quiser. Mas ora. Ora mesmo. Bastante. E o pastor dele falou, olha, se eu tivesse uma escola bíblica e você fosse meu aluno, dentro de tudo que tem que fazer lá, na escola bíblica, uma delas seria ser vigiado por 2 anos, vendo você orar 2 horas em línguas, quieto, parado. Todos os dias. Para você receber o seu certificado. Você ia mudar de vida, você fala, eu nem quero certificado, Deus já me deu. Tá? É fato. A sua vida não muda porque você não ora em línguas. E isso não é pregado nas igrejas. Não é. Porque o diabo é contra. A gente ora. Que ora o quê? Isso aí não vai resolver nada na tua vida. Senta lá e fica orando. Quero ver se você aguenta. Você tem que ter a palavra de Deus, senão você não aguenta. Porque o Espírito Santo está orando o que está na Bíblia. Todas as folhas da Bíblia. Quando você ora em língua, o Espírito Santo está falando aquilo dentro de você. A oração é feita em cima do que está na Bíblia. Para transformar você, a tua mente. Me diga aí, quem que não quer uma solução para um fato aí na tua vida? Uhul! Então, ora em línguas. Que a solução vem rápido. É isso que você tem que fazer para você ser de Jesus aqui na terra. Porque você vai ser dele lá no céu, porque você aceitou Jesus. Agora, você leva a sua vida aqui, ele não pode fazer nada para você. Você vai ficar amargurado, você vai ficar triste, vai brigar com os outros, vai ficar doente bastante, porque você não muda, então você fica doente. E o diabo vai entrando, abre porta para o diabo, você fica doente. Fica doente psiquicamente, fica com depressão, fica doente fisicamente. Tudo por isso. Mas eu não tenho tempo. Vai ser cobrado isso diante de Jesus. Como não tem tempo? A vida está aí, 24 horas por dia, você faz o que você quer. A vida é você que está comandando. Você tem tempo sim. Amém? O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Vamos lá. O Senhor é bom e eterna é a sua... Ele te ama. O Senhor é bom
e eterna é a sua misericórdia. Agora então, maior é o que está em mim. A solução está aí dentro. Do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Mais uma vez. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos: glória a Deus, amém, aleluia. Vamos sentar. Sejam todos muito bem-vindos aqui nessa manhã, para nós podermos compartilhar a palavra de Deus, que ela é o sustento da nossa vida, amém? Você tem que entender que você precisa da palavra de Deus para você estar sustentado espiritualmente. Porque se você não tiver uma alimentação boa, você não vai ser sustentado fisicamente. Você vai ficar muito mal, vai cair, vai ficar doente. Ou não. Tem gente que faz até superalimentação, porque está mal alimentado. Fica doente. Então, se você quiser ter saúde espiritual, você precisa da Bíblia, você precisa da palavra. Então, faça favor, vai estudar Bíblia, vai ler Bíblia. Você tem que pôr Deus em primeiro lugar. Primeira coisa, a sua alma tem que se acostumar com Deus. Ela não é acostumada com Deus, ela é acostumada com o diabo, que nasceu dele. Você tem que entender isso. Parece que é uma palavra forte, mas é a verdade. Ele existe. E nós temos que ter noção disso daí. Nós nascemos do diabo, está escrito, Jesus falou. Tá? Quem que você servia quando você nasceu? O diabo. O seu pai e sua mãe podia ser uma pessoa de Deus, pastor, uma pessoa que servisse a Deus, mas todo mundo nasceu em pecado. Enquanto não aceitou Jesus, não era dele. Então era do diabo. A natureza era do diabo que governava a vida. Agora precisa limpar isso tudo. Por isso que Efésios, é bom ler Efésios, porque capítulo 4 ele está explicando bem como que é essa situação. Primeiro ele explica nos primeiros 2 capítulos, 3, ele está falando sobre o que Jesus fez para nós. E depois ele vai mostrar a nossa transformação. Do que ele fez com a nova natureza. Não é só para você ir na igreja com Bíblia, cantar glória, aleluia, tchau, vai embora e a tua vida é a mesma. Isso não é andar com Deus. A religião é tão séria que as pessoas não conseguem largar de si próprio e das normas religiosas. Quando vai orar, ora com o jeito religioso. Aí não tem resposta. E fica com condenação. Vocês sabem do que eu estou falando. Não, mas se você... O pastor dele cansou de... Eu traduzi as cartas dele todas. E tem lá uma das cartas que ele fala assim, e ele repete várias vezes. Não, porque se você orar muito, aí vem a condenação. Não, você está orando muito. Para um pouco. Aí você para um pouco. Não, mas é porque você parou. Você tem que orar. Gente, isso é jogo de Satanás. Então você não está liberto. Você está andando na condenação. Se faz muito, é muito. Se faz pouco, é pouco. Não, mas também você nem jejua. É por isso. Então é o jejum que vai mudar minha vida? Não, é Jesus que mudou minha vida. Você não tem que pôr força em nada. Você tem que ter relacionamento. Você sabe muito bem o que é um relacionamento. Você não vive com a tua mulher? Relacionamento. Você conhece ela? Ela te conhece? Até um certo ponto, obviamente. Mas há uma comunhão. Há um entrosamento. É isso que você tem que ter com Deus. É isso que falta. E não é com a tua cabeça, é com o teu espírito. Porque é lá que ele habita. Então tem que transformar o seu modo de pensar. Né? Ah, porque eu sou uma pessoa muito boa, gente. Olha, eu ajudo, eu faço, eu não tenho limites e tal. Nossa, eu faço tudo mesmo. E vou lá e ponho mais um ponto para mim, na escala. Para Deus me abençoar. Errado. Tudo errado isso daí. Isso é coisa da religião. Você não precisa fazer nada para você ser salvo. O que você fez, hein? Antes de você ser salvo. Você ficou fazendo obrinhas de joelho. Você nem conhecia Deus, você nem clamava a Ele. Você clamava um Deus que você nem sabe quem é. Né? Tá valendo? Então, vocês estão começando a entender que não é obras. Não, você tem no seu coração uma liberalidade para ajudar para fazer. É ótimo. A Bíblia diz, se você tem condição, ajude mesmo.
Você tem muito, divide com os outros. Esse é o lema de Deus. Porque se Ele quer te prosperar financeiramente, é para você ajudar mesmo. Principalmente o evangelho que você tem que ajudar. Essa é a primeira coisa. Então é isso. Mas não é isso que me faz abençoada. Se eu estou sendo liberta dentro de mim e tenho condição de fazer as coisas, é muito bom, porque o amor de Deus, o poder está fluindo através de mim para as outras pessoas, e eu sei receber de Deus. Essa é a chave, você saber receber de Deus. É o que o cristão não sabe, mas está claro, é esses ensinos que eu venho trazendo aqui há anos. E agora, mais do que nunca, nós estamos precisando aprender, porque os dias estão realmente remindos. Está difícil, né? O ano 2025 não foi, por todas as situações do mundo, não foi um momento fácil. 2026 vai ser pior. As perspectivas que estão por aí. E assim vai. Não vai melhorar, não vai ser como antes, não vai. Mas você tem que melhorar. Para você estar nesta confusão coberto por Deus. Já que você é um ser nascido de novo. Para o que Deus promete na Bíblia acontecer na tua vida. De bênçãos. Senão, vai perecer com os outros. Embora seja uma pessoa nascida de novo. Essa é a diferença. O que você quer? O que você quer para a sua vida? Porque depois já vai ler o primeiro capítulo de Provérbios, que Deus diz, não, eu estou te chamando, eu estou mostrando para você o que é a minha sabedoria, como que você anda com essa sabedoria, mas você não quer, ele fala, porque eu vou te ensinar tudo. Porque quando vierem os momentos difíceis, você vai me clamar e eu não vou atender, porque você não tem a sabedoria, não soube se estabelecer na sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus você adquire na presença dele. Não é sabedoria de homem, estrelinha, eu vou fazer isso. Não é isso não. É coisa sobrenatural, que vem do teu espírito, que você vai ter que ouvir Deus. Você tem a capacidade de ouvir Deus porque você nasceu de novo. Mas você não presta atenção, não desenvolve isso, não fica sozinho, treinando para você. Isso é Deus que fala, esse é o canal, é assim que é ele. Porque você vai errar no começo. Você vai achar que ele não é a sua cabeça, outra hora é o diabo. Porque você tem que discernir isso tudo. Para você ficar bem, porque o futuro está chegando. O ano que vem é futuro já. Se você não se preparar, talvez certas coisas não andem bem para você. Ou para mim, para qualquer um. Por isso que você tem que orar muito em línguas. Porque quando você ora em línguas, você está orando o seu futuro. Porque está escrito lá em João 16, que Jesus deixou bem claro, eu vou, mas é melhor para vocês que eu vá. Porque virá outro Consolador que vai estar em você. Não com você. Diferente. Se eu estou com você, é parcial, porque você é uma pessoa, eu sou outra. Mas se eu pudesse estar dentro de você, eu e você seríamos uma pessoa só. Então é muito melhor. Jesus falou, vai ser melhor para vocês. É o que aconteceu com o Espírito Santo. Ele está dentro de você, porque eles só conseguiram fazer o que Jesus fazia e entender o que Jesus ensinou quando o Consolador veio, que é o Paráclito, quer dizer, eu vou estar com você sempre, 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 sempre. É isso aí, quer dizer, no grego, Paráclito. Ele entrou lá dentro, o próprio Espírito de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. Então ele disse que o Espírito Santo vai vos lembrar de tudo e anunciar tudo, o futuro. Anunciar o que vem, é futuro, ele vai falar. Agora, o teu futuro está assim, ó, ao Deus dará, que é o que dizem. Você está correndo risco. Você não sabe o que vai ser o seu futuro. Pode ser algo mais ou menos, pode ser bom e pode ser horrível. Trágico. O que você quer? Você quer segurança? É assim que anda com Deus. Vai orar em línguas. E muito. Para o seu futuro não ser trágico nem da tua casa. Os teus negócios e tudo mais. Estão acompanhando?
Horas. Ouçam o que eu estou dizendo, horas. E com a palavra, porque sem palavra você não chega em lugar nenhum. Aliás, quem não tem a palavra de Deus nem consegue orar em línguas. Não consegue. Dá um negócio aqui na cabeça, um troço assim, que você cai duro, assim. Se você parar de orar, você fica ótimo. Mas começou a orar aquilo... Isso aí é torpor satânico, trevas que estão lá na tua mente, na tua alma. Tá valendo? Então não adianta obras, gente. Obras não vai resolver sua vida, não vai. Ficar só lendo a Bíblia sem revelação também não resolve. Você tem que ter revelação. Porque a revelação te dá um entendimento de quem Deus é, do que você é, o que é para você fazer e o que não é fazer. E como orar, inclusive. Que é isso que o Espírito Santo faz. Mas você sai daqui e vai ser a mesma pessoa. Porque entra nas trevas que você saiu de lá e veio para cá. E fica naquilo, você tem que dar um passo na vida. Tipo, eu preciso dar um jeito para melhorar a minha vida. Você que tem que querer. Você veja que a nosso coração, conforme o profeta diz, Jeremias, que não tem nada mais corrupto, perverso do que o próprio coração do homem. Vocês sabem que o coração onde ele está? Ele está grudado no espírito e na alma. Esse é o nosso íntimo, nosso âmago, é isso aí. E ele está tão grudado mais na alma do que no espírito, e ele me leva para a morte, com os enganos. Está valendo isso? Vão escutar isso lá em casa, orando em línguas e lendo Bíblia. Vocês têm que escutar muito isso, para a tua mente ser transformada, você receber essa unção para você conseguir fazer. Porque você vê que sozinho você não consegue. Você já tentou e não conseguiu. Ah, não, isso é chato, fechou a Bíblia, você não vou fazer nada disso. Você vê que são trevas que dominam uma pessoa, a mente dela. Tá valendo? Por isso que vir na igreja ajuda. E estudar em casa e ouvir os ensinos em casa ajuda também. Porque não é só de um minuto que você ouve que você está captando tudo, você não está. Você está ouvindo, mas não está captando. Então vamos lá, para esse ensino maravilhoso que é para você ter o que você precisa. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 7. E eu vou mostrar aqui para vocês verem o que Jesus fala aqui para nós, como esse Deus é bom. E ele está dizendo no versículo 7 e 8, olha aqui, ó. Você já ouviu isso, mas vamos falar mais um pouco sobre isso aqui hoje. Ele diz assim, olha, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Então, este pedir que Jesus está falando aqui, Jesus está falando, peça porque eu vou te dar, né? Ele está dizendo isso, pede porque você vai receber, eu vou te dar. Só que este pedir tem a ver com o relacionamento, que é o que os cristãos não têm relacionamento com Deus. Só fica falando da boca para fora, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus vai lá, Deus vem cá, e não sei o quê, e é isso aí. Não é assim, não é bem desse jeito, mas ele não está tirando a validade do que ele disse de pedir. Porque no grego, pedir é algo que é pedir sempre, mas não é para você fazer uma repetição. Porque Jesus diz em Marcos que quando você ora, você pediu, você tem que crer que já recebeu. Então, entra tudo aí, entra a fé, entra toda essa condição espiritual de um relacionamento, que você confia. De qualquer modo, Deus quer que você peça. Mas eu digo que dentro desse pedir está a confissão da palavra, que você está confessando a palavra, que é o resultado do seu pedido. Sempre a confissão da palavra, um versículo, é o resultado do que você pediu. Vocês entendem? Então é isso aí. Porque Jesus falou, peça e será dado. Tá? Todas as promessas de Deus serão dadas para você, porque todas as promessas de Deus são sim e amém, está escrito aqui. Jesus falou, é sim e amém as minhas promessas. Então, ele diz, pede e vai ser dado o quê? Todas as promessas que ele fez. Por quê?
As promessas estão dentro da vida em abundância. Agora, vida em abundância não é para você ficar andando de iate, de helicóptero, levando vida de ímpio. Você até pode ter isso se for para você ministrar. Tá valendo? Lá no Amazonas. Então, você pega um helicóptero e desce lá. Você pode ter, mas não é para você ficar levando vida de ímpio. Você tem que entender bem isso. Porque você saiu do mundo. Você pode ter o teu lazer, você pode ter o teu descanso, mas é dentro do padrão Deus, não de quem é ímpio, que não faz nada, fica chocando o demônio nessas entretenimentos, né? Porque não é com Deus, vocês entendem isso, tá? Então ele está querendo dizer que o que o seu coração deseja, ele quer dar para você, mas veja que não é desejo carnal. Porque lá em Tiago ele diz, vocês não têm porque vocês não pedem. Lembra que está escrito no capítulo 4? Em Tiago, vocês não têm porque vocês não pedem. E quando pede, pede errado, com a concupiscência carnal. Entendeu? Ah, eu quero agora, sei lá, uma Lamborghini para eu andar na Alameda Rio Negro. Conversível. A pessoa só pensa em besteira. Vocês estão acompanhando? Eu quero que todos me vejam, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Então não é isso. Pede errado, não vai ter. Porque o seu Deus é a sua riqueza. É isso que destrói a sua vida, é coração errado, que Jesus já mostrou que esse solo não dá fruto. Não tem amor. Amor ágape. Só pensa em si. Uma pessoa que só tem o amor próprio. Tá? Agora veja aqui o versículo 11. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então quer dizer, Deus sabe das nossas necessidades, Ele sabe do que nós temos um desejo e Ele quer atender. Tudo que for para facilitar a tua vida. Tudo que for para ser bom para você, Deus quer te dar. Por isso que o ímpio não enxerga o que é o bom de Deus. Enxerga, porque não tem, é trevas. Precisa entrar na luz para enxergar o que é o bom de Deus. Bom de Deus é para você ser curado, não ser doente, para começar. Porque antes de sair do Egito, Deus curou todas as doenças daqueles milhares de pessoas, milhões que saíram do Egito. Saíram todos curados, todos. 40 anos no deserto, sarados debaixo de Deus. É isso que Deus quer. Hoje você tem uma aliança de Deus com Ele. É para você ser sarado. Você nem combate a sua doença, você deixa. Foi o que eu expliquei ontem. A cobra entrou na tua casa, está debaixo da tua cama, dormindo lá, e de noite ela quer te picar. Você vai ver a cobra, o que você faz? Você vai matar, vai chamar todo mundo e vai tacar essa cobra fora. Mas você tolera a doença na tua vida. Ah, tolera bonito. Você está com o dinheiro no bolso. Ei, doença, eu vou comprar mais remédio, eu pago outro médico. Olha, a ignorância das trevas, de não conhecer o próprio Deus. O sacrifício que Ele sofreu, fez, pagou o preço para nós sermos curados. Então, o desejo de Deus, você tem que entender, não é um desejo das trevas. Desejo da terra não importa se está doente, se está cego, se não anda, se... Nem, as trevas nem ligam para isso. Tendo dinheiro, se mostrando para os outros, mas sofrendo, sendo pisado pelo diabo. Tá ótimo. Porque é tudo um cenário que Deus me mostrou já uma vez, em visão. Eu vou levar você em certos lugares da vida das pessoas que é um teatro. E foi mesmo. Mansões e mansões que eu entrei, lá em São Paulo. Nos bairros mais elegantes de São Paulo. Eu entrei para ministrar. Deus falou, eu vou te levar lá. Falou para mim e para minha mãe. Mas aquilo é teatro, é uma cortina fechada que só mostra aquilo ali. E lá atrás é tudo podre, sem Deus. Então é isso que Deus... Você tem que entender isso. Você quer se mostrar o quê? Que você é o poderoso? Que você é o ditador?
Que você é que manda, o imperador? Não, você é um servo de Deus, que Ele te abençoa, que você tem tudo além do que você pede ou entende, ou precisa em Cristo Jesus, porque é abundância. Você é uma pessoa de coração simples que ama, que perdoa quem te ofende, que sabe servir o seu inimigo. Estão me acompanhando? Sai dessa vida, você fica se juntando com pessoas ímpias, você fica se contaminando, porque a única coisa que eles têm na vida é mostrar algo falso, porque o dinheiro é o Deus deles, a aparência. Deus diz, já falou para Jacó, eu não olho para a aparência. Você é um vermezinho, Jacó. Deus falou isso para ele. Então é isso aí que Deus nos vê um verme. Então se nós quisermos ser algo abençoado, nós temos que mudar o nosso coração. Mas ele diz, peça. Por isso que você tem que conhecer a Bíblia. Eu quero isso aqui. Para que você quer isso? Para mostrar para o outro. Porque você não dorme de noite, você é infeliz. Só Jesus é alegria. Nada te preenche, nada. Se não tomar aquela tarja preta de noite, não dorme. Porque se alimenta da televisão o dia inteiro, a noite inteira. Aquilo lá é veneno que destrói a mente. E celular, mídia. Você tem que fazer jejum disso. Isso aí é um bom jejum. Para você ver se você aguenta. O quanto você é do mundo. Vocês estão acompanhando? Não estou condenando ninguém. Estou mostrando luz e trevas. Porque eu enxerguei isso, Deus me mostrou, tá? Então Jesus falou, peça e será dado. Então, o Pai de Jesus é o nosso Deus agora. E através de Jesus, Ele nos deu todas as coisas. Por isso que Jesus falou, agora você chama Deus de Pai, porque agora Ele é teu Pai. Por toda a eternidade. Você tem que crer, você tem que saber chegar nesse lugar. Que não se compara a nenhum pai terreno. Porque ele falou, agora o teu pai daqui por diante é Deus, que é o meu pai. Que demais, gente. É bárbaro. Por isso que você tem que ter revelação da palavra de Deus. É um mundo à parte, é um mundo de Deus, sobrenatural. Não é esse mundo podre que nós nascemos nele, com a nossa mente totalmente corrompida, que Jesus nos libertou disso. Então Lucas 5, veja lá. Olha só isso daqui. É maravilhoso isso que Jesus fala aqui nos versículos. Vamos ver aqui. Os versículos 12 e 13. Porque vamos aprender como que nós vamos pedir para Deus. Tá? Mas vê bem o que você pede, hein? Cuidado. Por isso que você tem que orar muito em línguas. Porque se você estiver pedindo errado, o Espírito Santo vai te corrigir. Vai te dar um clique. Não, você não pode pedir isso, está errado. Isso é concupiscência da carne, você está pedindo errado, ou dos olhos. Concupiscência. Bom, vê lá, versículo 12 de Lucas 15. Aconteceu, Lucas 5, versículo 12. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. E, ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. No 13, e ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Então Jesus pergunta para esse homem, na verdade, o que você quer? Ele falou assim, eu quero ser curado, eu quero ser limpo. E você pode fazer isso? Se você quiser, Jesus, você pode fazer, você faz. Jesus falou assim, eu quero e posso ser curado. Bom, mas isso aconteceu, isso aqui antes da cruz. Na lei, eles estavam todos sob o regime da lei. Não tinham relacionamento pessoal íntimo com Deus em hipótese alguma. Ninguém era nascido de novo. Todos eram caídos espiritualmente, amém? Tá? Eles viviam com a graça de Deus, com uma aliança que Deus fez lá atrás com eles. Ok? Então, a lei com os sacrifícios, Deus vinha ainda abençoar. Então, esse momento aqui é um momento antes da cruz. Antes da cruz. Nós estamos depois da cruz.
Tudo foi resolvido aqui. Então é errado. Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor me cura. E eu fico de braço cruzado e acredito na mentira do diabo, que é me condenando. Não, você não merece. Também, sabe, hoje em dia é assim mesmo. E é difícil e tal e coisa. E vai enrolando e você fica com o mal na tua vida. Ou com a doença. E que não é. Porque o diabo põe preguiça na ignorância, falta de entendimento. Eu que não vou ficar ralando aqui, porque eu não tenho fé. O diabo mente para você e você aceita. Porque você não lê a Bíblia, você não estuda, não ora em línguas, você não tem revelação, você acredita em tudo que o diabo fala, mas não acredita no que Deus fala. E quando Deus fala, você põe uma mentira em cima, que foi o que Satanás fez com Eva. Deus falou que você não pode comer, foi isso que ele falou? Ele disse que pode comer das outras, mas dessa ele não pode, porque se eu comer eu vou morrer. Você vai morrer? Não. Aí é que você vai ser o máximo. Viu? É isso que ele faz. Então, ele fala para você as mentiras de que Deus não quer curar. O diabo, não, mesmo porque você não tem fé. Você nunca vai... Você tem sim, senhor, fé. Claro que tem. Diz que quando nós nascemos de novo, nos foi dada uma medida de fé. Está no nosso espírito. Está lá em Romanos isso. Nos foi dada uma medida de fé que está no teu espírito. Agora você vai desenvolver isso. Como que você vai desenvolver isso? Em contato com a palavra, lendo a Bíblia, ouvindo esses ensinos direto e muito, porque isso ajuda. Se todo dia você ficar escutando isso aqui, isso entra na tua cabeça. E você vai começar a fazer, só que você não faz. Porque veja o quanto você é enrolado pelas trevas para você não ir para Deus e sofrer com as coisas dele. São trevas. São demônios. Não sabe, porque né, eu vou melhorar, mas eu nem sei, né? Que a pessoa nem sabe por que ela não melhora e o que ela tem que fazer. Só sabe que não tem força. Claro que não tem, porque o pensamento é de trevas. São demônios. São demônios, você tem que entender isso. Você tem que orar em línguas, que são demônios encalacrados na mente, enraizado, aonde cega a pessoa. Não está escrito que ele cega as pessoas para não ver o evangelho? 2 Coríntios 4:4? Está escrito lá, não é não? Então, é isso aí. Tá? Então... Antes da cruz era desse jeito, tinha que pedir para Deus e não havia muita cura, era bem complicado. Mas hoje nós estamos em outra condição. Hoje, aqui no que Jesus fez, ele já deu paz, alegria. Você não tem porque você não está com ele. Não está com ele no seu modo de viver, de pensar, de ver. Ele está no teu espírito. Mas você enxerga teu espírito? Não. Você sente o teu espírito? Você sabe conversar com ele? Não. Então você precisa do Espírito Santo para ver esse relacionamento com o que foi colocado no teu espírito. E não adianta você ficar escutando isso sem estudar, porque você não vai pegar nada. Você tem que ir na tua casa e se deter com Deus. Vai ouvindo, anota, lê aqui, eu quero. Você nem quer, você nem tem força para querer. Isso são demônios na mente. Fala a verdade, nem tem força. Olha a Bíblia, ai, isso não é diabo? Claro que ele não foge da cruz. Então, gente, seja mais esperto que ele, porque ele é um ser derrotado. E ele está como Deus poderoso, acabando com a tua vida. Sendo que você tem autoridade sobre ele, é só porque você não sabe andar com Jesus. Meu Senhor, Deus da glória. É para você exercer o poder que está no teu espírito. Mas você tem que receber a revelação. Sem orar em línguas, você não tem revelação de nada. Você pode morrer de ler essa Bíblia, você não tem revelação. Sem o Espírito Santo, você não tem revelação. Você não sabe o que quer dizer, você dá interpretação errada para as coisas que estão na Bíblia, que é o que Satanás faz. Usa a mente intelectual para dar interpretação errada. Não, Deus não quer me curar. Tá? Então, lá depois da cruz, Jesus já curou. Jesus deu paz, deu alegria. A alegria do Senhor é a minha força. É isso aí.
Eu tenho a alegria quando eu falo o nome de Jesus, quando eu começo a orar, quando eu começo a louvar. Ele está direto comigo. Eu vou falando, é o dia inteiro, Ele está comigo, Ele faz favor o dia inteiro. Você tem que chegar nesse ponto, para você ter paz. O que está errado, ó, vai orar em línguas, porque senão não vai acontecer nada. E você está orando o seu futuro, porque você não sabe, sem Deus, o que é o seu futuro. Você está deixando embarcar, do jeito que o diabo quer. Tá, você vai depois para o céu. Mas e aí, não vai ter nenhum galardão? Não vai ter nada. Porque o diabo sabe o que é galardão. O próprio Deus te recebendo. Para começar. Que tal? Isso não anima você? Sim. Puxa, eu estou super animada. Amém. Eu ando nisso. Sério, sério. Essa é a minha vida. Eu fico indignada com tristeza, no sentido de que as pessoas não se mexem. Deus me mostrou logo no começo da minha caminhada com Ele. Ele disse assim, eu vou usar você para ajudar as pessoas a sair da onde elas estão. Eu vou pôr pessoas da sociedade, pessoas das escolas, pessoas que estão na sarjeta, pessoas de todos os níveis para você ajudar. Vai depender deles, mas eu vou usar você. Aí ele me mostrou um negócio que nem um lago, assim, mas era lama. Sabe a areia movediça que vai engolindo? Era isso. Aquelas pessoas estavam lá, gente, e tinha muitos que ficavam na beirada, assim, tipo, e eu puxava aquelas pessoas. Outros ficavam lá com a lama já entrando aqui, e eu querendo pegar. Que não seja ninguém aqui, né? Faz favor. Pelo amor de Deus, eu vi isso. Mas quer dizer, Deus não pode fazer nada se você não quer. Você que tem que se mexer. Faz alguma coisa por você. Se vira. Porque Deus já morreu no seu lugar. Para você ser abençoado e a tua casa, os teus negócios, a tua vida e você ser bênção para quem chegar perto de você. Você tem que orar o seu futuro. Estamos nos últimos momentos do ano 2025. 2026 já é futuro. Como é que vai ser o seu ano? Ai, Deus que sabe. Ele sabe, mas Ele quer te falar que pode acontecer isso que não presta, mas pode acontecer isso que é bom. E você não faz nada. Vai levando a sua vida aí. Ai, agora fica na preguiça. Fica na preguiça. Eu não vou dar meu tempo a Deus de jeito nenhum. Não dá porque você não tem relacionamento com Ele. Quando você tiver relacionamento com Ele, você não vai dar o seu tempo a nada, só para Ele. Porque você nunca experimentou esse Deus. Que tira você daquela lama que você não percebe, que aquilo é horrível. É nojento aquilo. É que nem um esgoto. Pelo que eu vi nessa visão que Deus me deu. Então hoje o nosso modo de pedir as coisas para Deus é assim, Senhor, dentro do que você vê na minha vida, o que o Senhor quer me dar para eu pedir? Se você ora muito em línguas, Ele põe no seu coração o que é para você pedir. Coisa que você nunca pensou que você fosse ter. Maravilha! Mas gente, isso é o agricultor que planta, joga a semente no solo e vai ter que esperar ela germinar, crescer. Você tem que começar a fazer alguma coisa. Já é um bom sinal para o seu futuro. Para você ouvir Deus, para Ele te preparar para você ser abençoado nas piores horas. Porque quando a coisa estiver pior do pior, Ele se manifesta com a glória dEle, porque Ele é assim. Para os que são dEle, né? Afinal, você é dEle, mas você vive como se fosse do diabo. É pesado, parece, falar isso. Mas você segue a tua mente natural. Mente natural é do mundo, é das trevas, é o teu intelecto, a tua cabeça. Isso daí te leva pro buraco. Deus não pode fazer nada. Tá valendo? Larga a mão de ser complicado. Quer o quê? Raiz quadrada. Quando eu vi que matemática, física, química é difícil, eu caí fora. Falei, não, eu quero um negócio que é fácil. Fácil é Deus. Não tem nada difícil. É só entregar o seu coração para Ele. E crer, e Ele faz. Gente, é muito melhor que química, física e matemática. Porque eu não sei, eu não vou queimar minha cabeça. Agora, você acha difícil andar com Deus porque você é orgulhoso. Você quer ser o Deus da sua vida. Quer imperar. E ainda achar que é difícil isso, é difícil aquilo. Você não é Deus. Para Deus nada é difícil. Ele falou, você falou certo. Nada é difícil para Deus.
Ele é Deus, Ele é o Senhor que habita dentro de você. Não fica pondo empecilho para Deus. Porque você está olhando o problema com a tua fraqueza, com a tua incompetência, com o teu pecado, e acha que Deus não vai fazer. Como que Ele te salvou, hein? Ei, acorda. Valeu? Então, agora você está achando difícil, porque você quer resolver com a tua força e você não resolve nada. É só você se posicionar nele. Tá valendo isso, gente? Gente, vale ouro isso, hein? Isso vale ouro. Você encontrar com Jesus Cristo. Gente, essa é a glória. Por isso que Jesus falou, olha, aquela lá encontrou a pérola, largou tudo, aquilo foi a riqueza da vida dela. Não foi isso que Jesus falou? Ele explicou, quando você encontrar Jesus, você vai largar esse mundo podre do diabo, mentiroso, incompetência, raiva, inveja, corrupção, só coisa que não presta, um quer matar o outro, enforcar o outro. Até dentro da casa, as famílias, as próprias pessoas dentro de casa. Vamos lá, João 15. Deus não quer que você fique mendigando, tá? Porque quem é mendigo não tem pai, nem casa. Tá valendo? Você tem um pai que é Deus, não é para mendigar. Você tem que aprender, ai Deus, por favor, ficar lá chorando, ai Deus, com coisa que Deus fala, para de chorar, para quê? Você já te dei? Por que você não usufrui que eu te dei? É porque você não entende, você quer entender com a cabeça. Ele já te deu, você não enxerga, porque você é cego espiritualmente. Você não sabe usufruir o que Deus te deu. É triste isso ou não? Sai dessa. Fica atrás de religião que não dá certo. Então, 16, nós vamos ver o versículo 24 de João 16, 24. João 16, 24. Diz assim: até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. É isso que Deus quer, que você tenha esta alegria no seu coração de receber esse Deus, porque ele sabe de uma coisa? Está escrito aqui que quando Deus consegue, né, te abençoar, ele é glorificado. Veja o quanto ele quer te abençoar. Porque a Bíblia, Jesus falou, olha, quando você recebe o que você pediu de Deus Pai, ele é glorificado. Então como que Deus não quer te abençoar? Além dele ser glorificado, ele ainda está dizendo aqui que ele quer que você seja feliz e vossa alegria seja completa. As pessoas têm medo de pedir e por isso perdem. Mas veja lá, não é para você pedir para você andar igual o ímpio, Deus não vai fazer. O Espírito Santo, ele coloca para você. Porque se você não ora em línguas, você perde o que Deus quer te dar. Porque o Espírito Santo te dá uma luz. Vou começar a orar por isso. Pois é o desejo de Deus para te dar, que você nunca pensou. É melhor do que tudo. Por isso que você tem que passar bastante tempo orando em línguas. Bastante. E você ficar aí sofrendo, sem nada. Não tem a ver isso daí, tá? Então, o negócio é o seguinte, as pessoas pensam que elas não merecem. Não é questão de merecimento, ele já fez. Porque de merecimento ninguém tem. Então, mas esse é um engano do diabo, da religião. Você, eu não mereço. Eu tenho que passar por isso mesmo. Eu já tentei tudo, tá difícil. Eu vou levando a vida assim. Então não está com Deus, porque não é para levar a vida assim. Não é para se virar na vida, é para ser abençoado. Ele dá para resolver. Então você tem que ficar orando até acontecer. Vocês estão acompanhando? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então não tem, condenação. Eu nem vou pedir isso, porque acho que... eu acho que não. Eu tenho que ralar, é isso aí. Eu tenho que passar. Para com isso que você tem que passar por isso. Isso é mentira. Valeu? Você não tem que passar por isso coisa nenhuma. Você pegou um caminho errado, abriu a porta para o diabo. Ele veio, mas Deus não está te condenando. Ele quer te ajudar para você sair dessa. Ele não quer enfiar você lá no buraco e tampar. Veja o pensamento da religião. É um engano satânico. Que são demônios.
Tá valendo? Não, você tem que sofrer, porque você isso e aquilo. Jesus sofreu na cruz. Tá errado. Tá valendo? Ele te ama, você é filho. Ele quer te dar o melhor, é que você não conhece o melhor de Deus. Deus, imagina a glória de Deus no céu. Nós nem podemos ver, que a gente cai duro aqui, com essa carne. Tá valendo? Deus é glória, Ele não tem doença, Ele não tem tristeza, Ele não mente. Deus é o poderosíssimo. O Senhor dos senhores é o seu Deus. Ele quer te dar. Se relaciona com Ele. Essa é a chave. Se relaciona com esse Deus, tá? Então, aí tem gente que está na religião e fala, não, mas peraí, até tá gostando de repente, não, mas acho que isso aí não é para mim não, gente, isso aí acho que não vai dar. Tá bom, Deus falou isso, eu até concordo, mas acho que não vai ser isso não. Mas Jesus falou, se você pedir com fé, você recebe. É para qualquer pessoa, não tem que nasceu de novo. É para qualquer pessoa, não há acepção de pessoas em Deus. Ele não faz diferença, não existe. Se é com fé, Ele te dá. Ó que maravilha, tá bom? Então, pedir faz parte do nosso relacionamento com Deus. Se você tem um bom relacionamento com seu pai, cara, o que você acha, hein? Cartão de crédito tá na tua mão, querido. Carrão do velho tá lá à disposição. Então, porque é enganado por Satanás. Pensa no seu pai, tem tudo. E você tem um relacionamento péssimo com ele. Aliás, nem tem. Ele não te dá mesmo. Mas o dia que você começar lá, beijinhos, abraços, presentinho, só de escutar o pai falar, deixa o pai repetir 100 vezes, tem importância. O pai vai falar, meu filho, aliás, o que você está precisando? Ai, gente, abre os cofres. Deus faz isso. Se você ficar lá, Ele abre os cofres dele, do tesouro. Ele começa a despejar na tua vida. É maravilhoso, é verdade. Gente, eu falo com testemunho vivo. Maravilhoso esse Deus, Ele te ama demais. Você está enganado com o diabo na tua mente. Sofrimento, coisa do passado, fica te enrolando, larga a mão. Passado é passado, não tem a ver, acabou. Jesus morreu com o teu passado sobre ele e te deu a vida dele. Deus não vive o passado, Ele vive hoje ou amanhã, o futuro. Na sua vida tem que ser Jesus, porque Ele é ontem, hoje e o futuro, para sempre, todos os séculos o mesmo. Não há mudança. Ele não vai mudar. Ele é o mesmo. E Ele habita dentro de você. Ô, gente, o que você acha? Está acabando o ano. Olha que presente que Deus está nos dando. De Natal, a vida de Cristo Jesus, para você usufruir, para você ser feliz, para mudar a tua vida completamente, perdoar. No relacionamento você tem perdão com Deus, no relacionamento você tem resposta do que você pede, porque o Espírito Santo está falando para você, brotou no seu coração, ai que vontade, isso é Deus, Ele quer te dar. Ele quer te dar, mas você não tem relacionamento. Não, isso foi bobagem. E era o próprio Deus. Meu Senhor, você tem que conhecer Deus. Ele quer te dar. Então, gente, você tem que pedir com fé, sabendo que Ele quer, e Ele vai brotar o desejo no seu coração. Ora mais em línguas. Vocês estão com vontade de orar em línguas? Então, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É um fogo que tem que ficar assim, ó, e dentro de você. Fum, fum. Não é aquela brasa que às vezes até parece apagada. Não, isso não pode ficar mais assim. O diabo rouba todas as suas bênçãos. Agora vamos ver aqui Lucas 12. Para trás um pouco. Glória, glória ao nosso Deus. Glória, glória ao nosso Deus. Aleluia. Não, gente, deixa marcado aí, que eu já vou para lá. Mas vamos ver esse daqui. É fantástico isso aqui. João 15, quer ver só? Isso aqui é o máximo. Isso é o máximo, você vai entender. Muito bom. João 15, versículo 16. Vamos ver, 15 e 16.
Já não vos chamo servos, porque o Senhor não sabe porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Agora veja isso daqui. Ele se faz o nosso amigo quando nós temos relacionamento com Ele, porque primeiro que Ele habita no nosso coração, certo? Primeira coisa. Segunda coisa, o seu relacionamento com Ele vai ficando tão intrínseco que você confia nele, porque quando você tem um amigo, gente, que você liga toda hora, você anda junto, você confia coisas e você sabe que você pode até deixar certas coisas por conta desse amigo, porque ele é fiel, não é mesmo, gente? Uma amizade, você já não teve uma amizade assim? Uma coisa que é bacana, é isso aí. Então, Deus, Ele está mostrando que nesse relacionamento nosso com Ele passa a nos chamar agora de amigos, porque nós passamos a ser confiáveis de Deus. Deus está confiando em nós, porque nós estamos sendo amigos dele, que ele se tornou nosso amigo. Não só somos servos, mas agora amigos, porque nós estamos no entendimento do que ele quer, da vontade dele, como ele é, e nós fazemos. Então nós passamos a ser amigos, como ele diz aqui, porque nós temos essa nova natureza onde ele habita dentro de nós. Já começa por aí, essa é a condição de sermos amigos, porque agora nós nos tornamos um espírito só. O Espírito Santo veio e se uniu com o nosso espírito, uniu. Não é que ele está, gente, não tem 1000 espíritos aqui dentro. O meu, o do Espírito Santo, o Jesus, ei, não é isso, é um só, virou um só. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e você, ou eu, um só. Você tem que ter revelação disso. Não é o máximo com a nossa nova natureza? Esse Deus está aqui dentro, você tem que se relacionar com Ele aqui dentro. Não é ficar falando coisa bobeirada que você inventa da cabeça. É baseado no que está escrito na palavra de Deus. Eu tenho vos chamado amigo. Eu que escolhi vocês. É para nós termos confiança nele, porque Ele que nos chamou. Não foi você que chamou Ele, foi Ele. Você não sabe? Ué, ele mostrou aquele lago, ficou tão claro. Aquele de terra movediça lá, aquele bando de gente, e falou, eu vou usar você para tirar essas pessoas daí. Mas é quem quiser. Então, é Deus que vai atrás, anunciando o Evangelho. Toda vez que o Evangelho é anunciado, é para resgatar você, da onde você está. Por isso que é importante ouvir o Evangelho, a verdade, porque é a verdade que liberta. Você não é autossuficiente, tá? Pode cair fora disso. Bom, também não estou querendo acabar com você, nem um pouco. Mas espiritualmente, né? Nós temos que entender que nós não somos autossuficientes. Nós dependemos dele, 100%. E ele nos escolheu, ele falou, olha, fui eu que escolhi você. Então pensa nisso. Que confiança que nós podemos ter com esse Deus que diz, fulano, eu sou seu amigo, meu Deus. Além de Deus, ele se faz amigo, fiel. Esse é Jesus, com Deus Pai, com Deus Espírito Santo. Ah, faz favor, você não está andando por aí sozinho ao léu. O que é isso? O seu dia inteiro você tem que estar envolvido com ele, meditando, falando. É o máximo. Gente, você vai receber favor de Deus o dia inteiro e anjos estarão com você te ajudando o dia inteiro. Sai desse mundo que não tem saída. Você que tem que estar nesse lugar, e é nesse lugar que a luz cada dia brilha mais, é que vai entrando nas trevas com quem você se preocupa. Porque você não pode tirar ninguém das trevas com você, é com essa luz. E Deus faz porque Ele ama.
Ele não condena. Tem gente que está errado lá dentro da família. Deus ama. Ele não condena, Ele quer resgatar. É esse lago aí. Ele escolhe. Ele que escolhe. Você foi escolhido, tá? Você foi escolhido, você foi chamado. E você está fazendo o que com essa escolha? Você largou mão, esse Deus glorioso. Você luta com tristeza, com angústia, ai, vida vazia. Lógico, está sem Deus. Não está legal, tá? Então, louvemos ao Senhor por esta passagem maravilhosa que nós acabamos de ver. Agora vamos então Lucas 12, versículo 32. Está valendo isso, queridos? Não é o máximo, esse evangelho? Então, isso daqui, tudo que eu trago é um complemento. Cada dia que eu falo uma coisa, é uma coisa só, o evangelho. Não, mas você vai repetir? Ué, mas todo dia tem que repetir. Para eu saber que eu ando com esse Deus, quem Ele falou. Ele não fica mudando de conversa, ele é uma conversa só. O diabo é que muda de conversa. Ele fala uma coisa para você, daqui a pouco ele muda, ele faz outra, depois ele fala outra, depois ele vem com outra. Olha, é um tormento, não é isso que é o diabo? Deus é uma fala só. Então, Lucas 12, versículo 32 diz assim: Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Isso ele quer dizer, escuta, se Deus quis dar o reino dele para você, não é para você ficar constrangido em pedir o que você precisa. Está precisando mais disso na sua vida? Está precisando mais disso aqui? Está faltando isso? O que está acontecendo? Você vai pedir, mas você tem que saber que quando você pediu, você recebeu. Então você vai usar o versículo que tem a ver e vai falar o dia inteiro. Porque isso tem que envolver você. De tal maneira que a hora que entrou no seu espírito, você creu mesmo e o milagre vai acontecer. Então entenda o que é pedir, né? Ai, pai, eu quero isso e vira as coisas. Você nem tem fé. Mas ele falou que tem que ser com fé. Então como é que você vai fazer para a fé estar lá? Falar. E crer que aquela condição já está feita. Quando você começa a ver no seu espírito, aquela condição feita, a bênção, pronto. O Espírito Santo já colocou no seu espírito. Agora você espera. Porque quando o agricultor semeia naquela terra, ele tem que esperar aquela semente germinar. Mas ele tem fé que ele vai ter uma colheita maravilhosa. É assim a vida espiritual. Por isso que Deus deu esse exemplo com o agricultor. Com o cara que tem a sua agricultura, que ele nunca plantou pensando que ele não vai colher nada. Ele planta e espera, ele não sabe como que aquilo vai germinar, mas ele vai sempre olhar, ele está de olho, ele está com aquilo, esperando, até que o dia aparece um pouquinho, mas depois vai ter que crescer, para depois formar o fruto, ficar pronto. Então entendam que no pedir, para receber, às vezes pode ser rápido, mas às vezes precisa de um tempo mais longo. Então aqui está a esperança, que trabalha com a fé, para chegar na conclusão, na resposta, porque Deus não mente, não falha, Ele vai dar. Mas nesta espera, a semente está lá e você tem que aguar. Você tem que cuidar para ver se não tem ervas daninhas, se não tem bicho, lagarta, coisas que vão destruir aquela plantação. Ou seja, isso que você está, esse versículo que você está orando. Orou, 2 dias já desanimou porque não aconteceu nada. Ué, mas você plantou, ainda não foi germinado. Cadê a espera? Pode ser que demore. Tá vendo? A incredulidade. Mas ele falou que você recebe se for com fé. Mas você tem que trabalhar com isso, pode ser anos, não interessa. Vai acontecer. Vai acontecer. Depois de 40 anos eu vi o meu casamento ajustado. Semana que vem vai fazer 47 anos. Mas foram 40 anos para ser ajustado. Quem que foi ajustado nesse meio? Eu. Tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. Tá tudo nos conforme, como Deus fala aqui na Bíblia. É um tempo. Você tem que trabalhar com o terreno, com a semente, com tudo. Com a tua vida. Não ignore. Quem mandou você largar de orar? E parou.
inventa outra coisa. Não, você é inconstante. Homem de ânimo dobre, inconstante, esse nunca vai ter nada de Deus, está escrito lá em Tiago. Nunca vai ter nada de Deus, porque começa e não acaba. São os inconstantes, você não vai ter nada, fica aí sofrendo. Para quê? Deus te ama, Ele diz que te chama de amigo. Seja perseverante. Está aqui todo o ensino de como você anda com Deus, para você entregar sua vida a Ele. E para tirar as coisas do mundo que estão aqui, você que vai ter que odiar como Deus odeia. Então, nesse trabalho de busca de Deus, comunhão com Ele, o gosto vai ficando, não gosto mais disso, nem dá certo isso aqui, nem essas coisas que eu faço com quem eu amo, também não dá. Você vai vendo, mas você não renuncia na hora, porque você não tem força. Mas você vai orando, até que chega uma hora que você fala, não, eu não quero mais isso. Não, eu não quero. Isso é veneno, eu não aguento. Pronto, acabou. O Espírito Santo vem e age. Então, tudo é um tempo. Aí Deus começa a agir na sua vida para você servi-lo, porque você está sendo liberto de você, das trevas, dos demônios que dominam a sua vida. Ou a minha. Está valendo? É assim que funciona. Então, vamos lá ver esse versículo 32 que é aqui, que ele disse, vamos ver de novo. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Então, não precisa ter medo, tem que ser ousado no pedir, para receber. Veja que o leproso, ele foi até ousado, falou, se você quiser, você pode me curar. Agora, nós não vamos pedir desse jeito, porque nós já recebemos a cura. Porque Jesus já nos curou lá na cruz. Então agora é você administrar isso, se convencendo da verdade, de que você é uma pessoa curada fisicamente, mentalmente, que você não tem doença. Nós recebemos doença porque esse corpo aqui está acabando a cada dia. Ele recebe doença, mas não é para alojar. Pode sair, você vai lutar, mãe, põe embora, põe fora. Vocês estão acompanhando? Tá? Então a gente viu que o leproso pediu. Outro caso, a gente viu o cego Bartimeu, que ele gritava lá, filho de Davi, porque ele escutou os rumores, ele nunca viu, mas ele ouviu dizer que Jesus fazia milagres e curava. Ele não era um cego, de nascença estava na entrada de Jericó, ele era um mendigo, aquela capa representava o estado dele, de mendigo. Quem usava aquela capa era mendigo, ele ficava ali para receber esmolas, porque ele nem podia trabalhar. E ele escutou aquele alvoroço, o que é isso? É o Mestre, é Jesus. Então ele começou a gritar. Mas veja que quem estava do lado dele, cala a boca, você está incomodando, para com essa gritaria, né? E ele nem ligou, ficou gritando. Aí Jesus falou, o que é que está? Os mesmos que mandaram ele calar a boca, não, ele está lá, ele quer te curar. Você vê, gente, que o povo é assim, uma hora eles te mandam ir para cima, outra hora eles mandam para baixo. Você larga a mão disso. Larga a mão disso, dessas conversas dos outros. Você tem que escutar o que Jesus fala. E não interessa quem está falando para você. Não, mas por que você está seguindo isso agora? Esta mulher é confiável? Não, eu não sou confiável. Deus é confiável. Eu estou falando em Deus. Ei, vocês têm que ter resposta na boca. Vocês não têm no espírito? Sabedoria, meu filho. Está escrito na Bíblia. Isso aí, né? Porque vai ter essas conversas. É lógico, porque o diabo não quer, ele quer massacrar, acabar. Mas você tem que ser autêntico. Eu tenho uma coisa que eu sou na vida, é autêntico. Eu não copio os outros não, gente. Isso aí é o quê? Personalidade forte? Você diria isso? Eu não sei, mas eu não. Eu não sou Maria, vai com as outras, mas nem a pau. Não, eu quero ver, espera aí, isso aí não me agrada mesmo. Eu não vou fazer isso. Entende? Então não foi nada difícil para eu andar com Deus. Eu criei nele e acabou. É isso aí, eu vou fazer. E não adianta você vir falar que não é, porque tchau. Você fica com a tua conversa e eu fico com a conversa de Jesus. Eu sou assim e acabou. E deu certo. Glória a Deus, Ele está me abençoando. Eu vivo na bênção de Deus. E é isso que você tem que ser. Não pode ser fraco. E daí? Seja quem for. Quem vai falar? Meu pai, minha mãe, meu marido, minha filha. Quem quiser. Eu não vou seguir. Eu vou seguir o que Jesus fala. Isso é personalidade, você tem que ser firme. Tá? Porque Jesus não seguiu nem o pai, nem a mãe, nem os irmãos que queriam matá-lo.
Inclusive, tá lá aqui no Evangelho de Lucas. Foram atrás dele para matá-lo. Você tá louco, você vai para o hospício, que não sei das que. Ninguém se converteu antes dele morrer. Tiago foi o pastor na igreja, a primeira igreja cristã em Jerusalém. Foi Tiago, esse Tiago aqui que escreveu essa carta, é irmão de Jesus. Judas é irmão de Jesus. E as irmãs, isso depois. Mas Maria guardava tudo no coração. Que ela sabia muito bem, mas ela não ficava questionando e nem... Porque não era o papel dela. Tá? Então, eles foram atrás para acabar com ele. Se você tem o Espírito de Jesus Cristo dentro de você, você é autêntico. Você não tem medo de ninguém. Porque ter medo de uma pessoa é ter medo do diabo. Pronto, é isso aí, porque o diabo está usando. Não, Deus está comigo, eu não estou com medo. E daí? Aconteça o que acontecer, Deus está comigo e acabou. Se eu morrer, Deus está comigo. Estou nem aí. Vocês estão acompanhando? Eu enfrentei tudo e falei, é isso que... Eu tinha visão, sonho, palavra, ouvia Deus, tinha a Bíblia, a confissão. Deus me mostrou tudo, eu tinha convicção do que eu estava fazendo. Assim como eu tenho hoje convicção do que eu estou fazendo. E ninguém me derrubou. Se você está em Jesus, ninguém vai te derrubar. Você vai fazer o que Ele quer até o fim. Porque foi assim que os apóstolos serviram Jesus, os discípulos que estão tudo aqui. Se você quer ser bem na vida, segue Jesus. Deixa o teu filho falar, tua esposa, teu marido, tua avó, teu tio, teu irmão. Ser quem quiser. Você conhece Jesus ou não? Não, né? Então anda com o diabo. Junto com eles. Vai tudo pro buraco. Não vem filha nenhuma, nem genro, nem ninguém vem botar a boca aí em cima de mim. Mãe, você não, me respeitam. Porque viram desde criança. A autenticidade. Você tem que ser autêntico. Não é virar folha. Uma hora você fala uma coisa e faz outra. Aí você não dá crédito, primeiro, nem pro diabo e nem pros outros que estão com você. Tá valendo, gente? Então. Não, estou falando, mas vocês que tem que ter isso dentro de vocês. É para andar com Deus, tem que ser forte, porque Deus é forte. Fraco é o diabo. E é isso que ele põe nas pessoas. Fraqueza, insegurança, medo, indecisão, não sabe tomar posicionamento. Eu sou de Jesus e acabou. Fim de papo. E acabou, é com ele que eu vou. E quem não quiser andar com Jesus não pode andar comigo. Acabou. É por aí. Tchau, passe bem. Mas se precisar da minha ajuda, eu te ajudo. Tá valendo? Então, o cego Bartimeu, aqueles mesmo que mandaram ele calar a boca, fala, levanta, o mestre vai falar com você. E aí ele, o que você quer? Jesus falou. Ele falou assim, eu quero enxergar. Enxerga na hora. Isso foi naquela época. Hoje nós já somos sarados no espírito. Você tem que trazer isso para a tua mente e para o teu corpo. Não fica aí dormindo com o diabo, não. Que isso não tem jeito. A cura já foi adquirida para os que creem. Jesus falou, aqueles que creem serão curados em meu nome. Aqueles que creem serão salvos. E assim vai. Aqueles que creem serão libertos de todos os demônios. Aqueles que creem vão orar em línguas. Então é isso aí. Está no fim do Evangelho de Marcos. Então, você está pedindo para receber? Você crê que você já recebeu? Vai trabalhar com isso. Você tem que crer. Então, vou fazer uma oração agora, gente, porque nós vamos encerrar esse culto. Amém? Valeu. Toda a glória ao nosso Deus, todo louvor. Pai, eu oro por todos os que estão aqui congregando comigo nessa manhã, através da mídia. Eu oro, Pai Celeste, para que a fé se acenda nesses corações, através dessa mensagem que foi pregada hoje aqui. E que todos peçam e creiam que estão recebendo, que ninguém tenha medo de receber e nem de pedir. Porque esse é o seu prazer, ó Deus nosso Pai, em nos dar o que nós precisamos. Os desejos do coração de cada um aqui, meu Pai, que eles sejam abençoados, Senhor, porque esse é o teu prazer. Que eles recebam
através do que Jesus fez por cada um, meu Pai. Nada é difícil para você, eles só precisam ter a fé, a ousadia e a coragem. Por isso eu oro, Pai, para que a tua unção seja liberada através desta ministração, desta mensagem do Evangelho, para que eles se levantem com fé e que essa cegueira espiritual saia de todos. Em nome de Jesus eu repreendo esse espírito maligno, esses demônios que põem dificuldade na fé que eles já têm no Espírito, em nome de Jesus. Eu oro, meu Pai, para que todos sejam ousados na fé, para pedirem, para crerem e receberem, e tenham as suas vidas totalmente transformadas, no preciosíssimo nome de Jesus. Nós todos dizemos amém, aleluia. E olha que Deus ouve a oração, hein? Então, glória a Deus, aleluia. O nosso Deus ouve a oração. Vamos fazer um louvor para esse Deus, para encerrarmos agora. Glória a Deus. Vamos orar por esses pedidos, então, porque Deus ouve, né? Vocês sabem. Como eu disse ontem, que a oração de todas as pessoas unidas, com fé, com o coração de perdão, sem mágoa, sem rancor, sem ódio, existe uma unção que se chama unção corporativa. Nessa unção nós podemos expulsar demônios, confessar curas, milagres, porque é uma porção de unção de cada coração. Então, gente, cada dia mais, fique livre no seu coração das mágoas, do ódio, da raiva, da falta de perdão, da inveja amargurada, dos sentimentos facciosos. Fiquem livres disso, de contenda. Ame, porque o próprio Deus disse: como que você vai amar Deus que você não vê, se você não ama uma pessoa que você vê? Então você está mentindo, Deus disse. Gente, cai fora disso, sai disso voando, porque as bênçãos vão ser grandiosas na sua vida. E nós juntos aqui numa unção corporativa, milagres e milagres vão acontecer para todos que nós oramos em nome de Jesus. Estenda sua mão, ora em línguas e Senhor nosso Deus e Pai, eu imponho as minhas mãos agora sobre esses pedidos, essas pessoas que estão com as fotos aqui, e essa unção que está no meu espírito seja liberada agora, e que todas essas pessoas sejam tocadas agora onde elas estiverem. Eu digo em nome de Jesus que elas sejam abençoadas agora. Eu digo em nome de Jesus que toda essa ação maligna de Satanás que está agindo nestas vidas, eu repreendo agora e amarro a ação do diabo, que ele saia agora dessas pessoas, dessas situações, e essas pessoas sejam abençoadas agora poderosamente. Os milagres acontecendo, as curas físicas acontecendo agora. Senhor, as pessoas que estão com depressão sejam libertas agora. Os que estão precisando de trabalho, emprego, que sejam abençoados agora com esse emprego, em nome de Jesus, porque nada falta para aquele que está em Cristo Jesus, porque o Senhor ouve as orações. Eu oro pela união da família, de todos os membros, e eu te louvo pela, Senhor, a tua visitação nesses lares, com a tua luz dissipando as trevas, e os teus anjos sendo enviados, para que haja paz, reconciliação nesses lares, nessas famílias, debaixo do sangue de Jesus. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que está acontecendo aqui agora, essas orações atendidas dos corações de cada um que está aqui, ó Deus, meu Pai, a manifestação do teu Espírito operando agora, em nome de Jesus, milagres acontecendo, e também em casa, as pessoas que estão em casa sejam abençoadas agora e recebam, aonde você estiver, que essa guarda desse Deus poderoso no sangue de Jesus proteja você, a tua casa, a tua família, o teu trabalho, o local aonde você anda, que seja debaixo do sangue de Jesus, com a proteção do nosso Deus. Por isso nós temos que te agradecer, ó Pai, nós temos só que te louvar, Senhor, e nós como os teus filhos, nós queremos, Senhor, com todo cuidado te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Os santos todos da igreja dizem juntos, amém? Amém. Aleluia.
Glória a Deus. Obrigado por você estar aqui comigo, para eu poder participar, dividir com você toda essa glória de Deus, e que a tua semana seja muito abençoada, porque ela está. E que você aprenda a andar nessa bênção essa semana, para colher esses frutos que Deus já despejou sobre você, em nome de Jesus. E até o próximo culto, atenção, hein? Vai ser de poder. Estou esperando você, amém? Glória a Deus. Aleluia. Obrigada.